Aqui. Olá pessoal, então nós estamos aqui mais uma videoaula onde nós vamos falar hoje sobre o indicador cumulativo delta. E como nós estamos fora do horário de pregão, já deixei aqui preparado então para que nós possamos apresentar para vocês esse indicador, porque antes de propriamente mostrar o indicador, eu quero mostrar para vocês como foi a evolução que acabou acontecendo dessa ferramenta, ok? E então, para isso, eu gostaria de inserir aqui para nós um Times in Trade, ok? E onde você pode aqui verificar que nesse instante o nosso nosso Times in Trade ele está correndo, feito um doido e mostrando para nós uma série. Vou colocar na ordem original para ficar um pouco melhor, onde a gente passa a ter uma visão um pouco mais privilegiada. Então, se nós olharmos para o Times in Trade, nós vamos conseguir identificar com toda tranquilidade, devido a essa coloração que ficou, como que o mercado se encontra. Se ele está um mercado com tendência de alta ou se um mercado com uma tendência de baixa, ok? Porém, o que nós podemos olhar e verificar é que se nós corrermos para trás, nós vamos conseguir verificar como é que foi o passado, ok? Porém, uma vez que o Times in Trade continua se desenvolvendo, aquela informação que ficou lá atrás, ela acaba sendo esquecida. Você deixa de monitorar ela e você deixa de observar ela. Porque nesse instante agora, se nós olharmos para o Times in Trade, ok? E fizermos a pergunta, o mercado está com tendência de alta ou tendência de baixa? Muito provavelmente você vai responder, olhando para esse momento aqui, que ele está com uma tendência de baixa. Ou, pelo menos, se você não responder tendência, pelo menos movimento de baixa você vai responder. E esse é o mesmo problema que nós encontraríamos aqui embaixo, ó. Isso aqui seria uma tendência ou seria um movimento, ok? Então, essa dificuldade a ferramenta traz inicialmente para a gente, porque você não consegue olhar para ela imediatamente, assim, num piscar de olhos, e já responder prontamente o que é que está acontecendo com o mercado. Você consegue olhar e dizer, está ocorrendo uma agressão. Show de bola, é isso que nós queríamos mesmo saber. Qual o tipo de agressão que está acontecendo? Agressão compradora, ok? E nesse instante aqui em cima, agressão compradora, ainda continua agressão compradora. Então, enfim, você consegue verificar e responder, mas você perde uma informação do passado. E isso não é pouco, é muita coisa para nós traders imaginar em instantes bem abreviados o que é que está acontecendo dentro de um momento e o que aconteceu nos momentos anteriores, para que nós possamos tomar nossas decisões, principalmente se você for um trader de tendência, ok? Se você for um scalper, show de bola, esses pequenos movimentos de... olha lá, nós não saímos dos 704 aqui, ó, ok? Então, aqui, ó, um ponto para um scalper, 2 pontos, 3 pontos, ó, aqui já está tudo bem. Para ele já fez o que ele queria fazer, que era scalper, é sempre 1, 2, 3 pontinhos, ele já está saindo fora, né? Mas para quem é tendência, quem gosta de pegar movimentos longos e esticar a sua operação, aqui vai perder a referência da informação, porque ela ficou muito lá atrás e você já não sabe agora como se comportar. Então, é uma ferramenta que você deve ter na sua tela para acompanhar como que está se desenvolvendo não somente a agressão do mercado, mas também a aceleração do mercado também a gente consegue observar aqui através do Times in Trade, ok? Então, eu vou tirar o Times in Trade, inclusive eu coloquei o replay aqui somente para poder desenvolver aqui essa demonstração para vocês, ok? Mas a gente não precisa mais dela, porque o que eu queria mostrar para vocês era isso. Em função desta dificuldade, não, eu vou deixar ainda ela aqui do ladinho.
para a gente fazer um comparativo ainda com uma outra ferramenta que foi uma evolução pós o Times in Trade, ok? Ok, então vamos agora para a evolução, que seria o indicador saldo delta. Saldo delta. Acúmulo de agressão saldo. Nós temos esse aqui, que nós poderíamos utilizar ele, mas também temos o volume de agressão, que é a mesma informação. Mas vamos ficar com esse daqui, que ele é de formato histograma, e vai ser melhor para a gente comentar sobre ele. Ok? Então, nós temos a mesma informação de agressão que nós conseguimos extrair aqui através do Times in Trade, nós conseguimos também fazer essa mesma através desse mesmo indicador, ok? Porém, o que ele traz de diferença? Ele acaba fazendo de forma visual essa possibilidade de verificação ao longo de um período para trás, ou seja, eu não fico preso em um instante, eu tenho todo um movimento para que eu possa enxergar. Veja que aqui ele se deu a partir de um início de um dia, ok? E eu tenho daqui para trás um outro momento de um dia anterior, mas eu tenho aqui o dia 22 de abril para a gente identificar como é que foi o comportamento do mercado a nível de agressão, ok? Temos também a possibilidade de verificar que nesse instante ocorreu um movimento de alta, e esse movimento de alta ele também ocorreu aqui até esse instante, e depois aconteceu um movimento de baixa, e a gente consegue observar que esse movimento de baixa aconteceu também aqui nesse instante. Então, esses movimentos acabam sendo registrados e a gente acaba tendo essa possibilidade de entender o que está ali acontecendo no mercado. No entanto, essa mesma ferramenta também de quantidade de agressão, ela acaba não me trazendo uma possibilidade de entender se o mercado está com tendência de alta ou com tendência de baixa. Ainda que você possa falar assim, ó, eu consigo visualizar que está acontecendo mais, ou aqui não ficou bom não, deixa eu acertar aqui, ó. Tivemos aqui uma quantidade de acúmulo de compra, ok? Aqui tivemos aqui também um acúmulo de compra, aqui também tivemos um acúmulo de compra, e aí você vai falar assim, tá parecendo que é compra, mas só que aqui nós tivemos aqui também um acúmulo de venda. Então você não consegue definir exatamente se nesse instante compra, o saldo total seria uma compra ou uma venda, o resultado final. Tanto que aqui para nós ficou bem evidente que o mercado ficou lateralizado. E aqui pareceu que teve mais indicativo de verde, de compra, do que um indicativo de vermelho, ok? Então, qual que é a tendência? Não sei. O indicador, ele, apesar de ter sido uma evolução do Times in Trade, ele ainda ficou meio a desejar com relação a essa possibilidade de fazer essa interpretação, ok? Então, para solucionar isso, a gente vai ter agora, dentro dessa mesma estratégia, dentro dessa mesma leitura de agressão, o cumulativo delta, que o diferencial dele é exatamente isso. Ao invés de você identificar a quantidade de agressão que está acontecendo dentro daquele box ou daquele candle, né, nós vamos passar a ter
o acúmulo que está acontecendo ao longo de um período. Ok? Então, vamos colocar esse indicador. Então, o indicador que nós vamos colocar, cumulativo. Delta. Ok. Inserir na janela. Vamos passar ele para cima, para ficar mais próximo do preço. E agora nós temos aqui o preço acontecendo, se desenvolvendo, e o cumulativo aqui embaixo. Veja que ele tem uma forma de plotar diferente da quantidade de agressão. Enquanto a quantidade de agressão tem um formato de histograma, o cumulativo tem um formato de gráfico, ok? Como se ele estivesse formando um novo gráfico a partir do gráfico de preço, ok? Então, deixa eu demonstrar para vocês aqui o que seria a ideia que está acontecendo dentro desse cumulativo, ok? Então, vou diminuir aqui esses dois gráficos, esses dois indicadores, depois a gente chama eles de volta para que nós possamos ter aqui uma lousa. Nem precisava, agora que eu me lembrei que eu estou com uma ferramenta aqui que me habilita a fazer isso. Então, vou ficar só com você. Vou criar aqui uma lousa para a gente poder conversar a respeito do assunto. Então, o que acaba acontecendo? Se nós tivéssemos aqui uma linha onde tudo começa a acontecer a partir dela, ok? Então, se nós temos uma agressão compradora, ok? Então, e nós temos dentro de um período uma agressão vendedora, esta diferença que acontece dentro desse momento aqui, o resultante disso daqui vai ser uma agressão compradora, ok? Então, o resultado líquido entre o que foi vendido e o que foi comprado foi o verde. Então, para a gente entender melhor ainda, vamos fazer aqui uma conta de padeiro, só para ficar mais fácil da gente entender, ok? Então, supondo que foram negociados 1000 contratos de compra, ok? E supondo também que aqui dentro desse mesmo formato foram negociados 600 contratos de vendas, ok? Então, o volume, ok? O volume total desse período foi de 1.600 contratos, ok? Então, o volume total que aconteceu dentro desse período aqui, nós estamos fazendo uma análise de um período qualquer, não importa aqui qual período que você esteja analisando, entendeu? O importante é, dentro desse período aqui, esse é o período P, então, que nós estamos avaliando. Então, dentro deste período, qual foi o total do volume que foram negociados? 1.600, ok? No entanto, qual foi o volume líquido? Então, o volume líquido foi igual a 400 contratos. E esse volume líquido de 400 contratos foi um volume líquido
comprador. Ok? Logo, se esse volume líquido comprador que teve como resultante, né, o mercado só tem um movimento para fazer. Ele vai subir. Porque a agressão foi dos compradores e não dos vendedores. Ok? Podemos dizer que tudo que aconteceu dentro deste ambiente aqui, ó, foi quase que podemos dizer, tá? Não estou dizendo que aconteceu isso não. Podemos dizer que foi anulado, porque entre compra e venda houve uma liquidação e não aconteceu. Aqui nesse instante podemos dizer, o que eu quero dizer para vocês é, o mercado ficaria lateralizado a depender desse período aqui, ok? Tudo que aconteceu dentro deste período aqui simplesmente produziria para nós uma lateralização. Iria produzir uma lateralização. E o mercado não iria andar para lado nenhum. Agora, o que foi que realmente produziu um deslocamento do mercado? A diferença entre esses dois momentos, ok? Que foram os 400 contratos. Show de bola? Então eu poderia dar mais exemplos, mas tenho certeza que ficou muito bem explicadinho aqui para que você possa entender. E é por isso que, inclusive, eu dou muito mais valor para a agressão do que para o volume. Porque o volume não consegue me mostrar isso. Mas já a agressão consegue mostrar para mim para que lado o mercado está tendendo aí. E o cumulativo delta, ele é muito legal, porque além dele me mostrar essa diferença de 400, como foi feito aqui agora, né, ele vai produzir para a gente a seguinte situação. Se num determinado momento ele teve os 400 pontos sendo os 400 contratos, se a gente estiver olhando por quantidade, né, se deslocando como agressão, no outro período, se tiver 600 contratos, ele vai mostrar esses 600 contratos para mim, ok? Porém, se tiver uma informação de que houve 1000 contratos de venda, ele vai mostrar para mim esses 1000 contratos de venda, ok? Ou seja, ele sempre dá o saldo líquido que foi acumulado dentro daquele período que você está analisando. Então, se você estiver olhando para o candle, por exemplo, um candle de 10 minutos, é aquele período que ele está analisando. Se você está num renco de 10R, é o de 10R que ele vai estar analisando, ok? Sempre vai estar assim, coerente com o tempo gráfico que você está, ou o tick que você está utilizando, para poder determinar. Show de bola, pessoal? Ok? Uma vez entendido, vamos então passar para olhar para o próprio indicador, ok? Ok, então temos aqui ó, o indicador, ele tem, deixa eu fazer eu tirei a grade, que é tique, eu não gosto da grade. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Primeiro, fazer um comentário já de cara para vocês. Como todo gráfico, você pode, e não só pode como deve, olhar para ele fazendo as mesmas análises que dentro do Price Action você faria, ok? Porque ele vai desenvolver, vai mostrar para você todo esse movimento que caracteriza um gráfico, ok? Então você vai conseguir olhar para ele e identificando, por exemplo, aqui, ó, aquilo que no Renko a gente conhece como um M, ok? Vou colocar aqui uma cor melhor para a gente trabalhar. Aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, o M, que é uma figura de queda dentro do Price Renko, como a gente costuma brincar de chamar, ok? Temos também
as divergências, ok? Ou se você assim desejar, deixa eu abaixar aqui um pouquinho mais e trazer uma força para esse gráfico aqui, vai ficar mais fácil de analisar. Então, veja aqui, ó, temos um topo ligeiramente mais alto que o outro, e aqui, ó, ligeiramente mais baixo que o outro, mas o suficiente para nós já entendermos que ocorreu uma divergência, ok? Aqui nós temos topo duplo, ok? E neste mesmo ponto aqui, ó, em relação a este ponto, nós temos um topo mais baixo que o outro. E aqui vai já uma dica para você, ok? A gente vai falar em outro vídeo sobre divergências, ok? Mas sempre sempre interessante você considerar a segunda divergência, ok? A segunda divergência é que você vai perceber que o movimento do mercado é que vai produzir a intenção real dos players, ok? Então já fica aqui um spoiler para o vídeo de divergências. Eu não me contive. Ok? Então temos as divergências que você pode absorver através desse indicador. Temos aquilo que eu já mostrei para vocês a respeito do saldo líquido, né, que foi uma explicação detalhada que eu fiz. Então aqui nós podemos observar que se o movimento é para cima e é verde, então o saldo líquido foi comprador, ok? E foi o que aconteceu durante todo esse movimento aqui, ó, saldo líquido comprador, ok? No entanto, ainda que o mercado continuou subindo, ok? Nós vemos aqui uma divergência ocorrendo, ó, que o saldo líquido foi vendedor, ok? Então você percebe claramente que nesse instante aqui, a intenção do mercado foi reverter essa subida. Ela começou a produzir uma frenagem no sistema, começou a pisar o pé no freio, né? Ou seja, o mercado começou a dar sinais de exaustão a partir daquele instante. Ainda que ele deu ainda um sprint aqui final, né? Ele subiu, ok? Mas o mercado claramente voltou a afirmar que a intenção dele era de queda. Como que dizendo assim para você, para mim basta, chega, o preço para nós até que foi, a partir daqui a gente não tem mais intenções de venda, ok? Então, quem seriam essas pessoas que insistiram em fazer a venda aqui, ok? Já não são mais os grandes players. Os players já começaram a tentar fazer o preço reverter, ok? E nesse instante aqui podemos ver a real intenção dos players em cair, fazer com que o preço caísse. E foi que começou a acontecer a partir desse instante aqui, ó. Nós tivemos uma queda, ok? Vamos levar para cima, colocar mais. Então, tivemos aqui, ó, a movimentação do nosso preço, como eu falei, a partir deste ponto aqui, já sendo um movimento de queda, ok? Podemos observar que o preço não voltou a ultrapassar o topo anterior, ok? Como nós costumamos dizer, né? Houve falha em rompimento desse topo, ok? Então aqui nós tivemos falha, ó, e o preço veio para baixo, ok? E até esse instante aqui, onde novamente nós podemos observar uma divergência a partir desse ponto aqui, ok?
o preço continuou caindo, mas o preço começou a subir. No entanto, a agressão ainda continuou sendo negativa, né? Ou seja, o saldo de agressão ainda era vermelho, negativo, e isso fez com que mostrasse que a intenção era de venda. No entanto, ainda que isso fosse verdadeiro, a venda começou a ser absorvida pelos compradores. E é isso que você consegue observar. A absorção do mercado, entendeu? Que ainda que os vendedores fizessem toda a força para continuar derrubando esse preço, os compradores começaram a absorver cada contrato, absorver contrato, até que chegou um momento que o mercado vendedor entrou numa exaustão e o mercado começou a subir. E ele foi subindo, e aí a agressão passou a ser compradora. Então você consegue fazer essas observações através daquilo que antigamente só era possível fazer através do fluxo, ok? Você consegue agora fazer essas mesmas observações no formato de gráfico. Então esse é o grande, a grande sacada para nós grafistas, né? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de operar o fluxo, ok? Eu mesmo não me adapto ao fluxo. Então, eu tenho um volume price, tenho um times in trade, gosto de olhar para eles, mas ainda assim, meu forte é o gráfico. Eu gosto de olhar gráfico. E quando eu tenho no gráfico a possibilidade de fazer a mesmo olhar que quem opera fluxo, porém agora no formato gráfico, a glória a Deus, né? Passei até aqui uma grande possibilidade de ver o mercado com outros olhos, muito mais assertivo, e tendo a possibilidade de verificar com antecedência, né, vários elementos que estão acontecendo com o mesmo olhar, com o mesmo peso que quem opera fluxo também faz. Ok? Tem uma outra coisa que eu vou dar um spoiler aqui, mas também vai ficar para um outro vídeo. Ok? Hoje aqui nós tivemos um gap violento, né? Foi um gap bem grande mesmo, mais de 50 pontos aqui no dólar, ok? Porém, se nós fôssemos falar em gap, tá? Em gap, nós podemos dizer que existe mais de um tipo de gap a considerar o gap do preço, ok? No entanto, vai ser muito show de bola quando a gente falar de gap, que eu vou falar para vocês que existem mais de um tipo de gap além do gap de preço. E isso vai ficar então para o vídeo de gap. Aguarde que vai sair muito em breve, logo na sequência e depois dos indicadores a gente vem falar sobre isso, ok? É que eu não resisti também já deixar essa chamada aí para você ficar curioso em conhecer outros tipos de gap. Não quero reinventar rodas, ok? Mas também eu não posso deixar de ser uma pessoa que observa, vê o que está acontecendo e não relatar esses elementos que os indicadores ou o que o preço está nos passando, ok? Como eu disse para vocês, então agora nós temos a possibilidade de enxergar o mercado através de uma tendência, ok? O passado, e conseguimos o que está acontecendo dentro do mercado. Interessante também afirmar que esse indicador, além de fazer uma demonstração de variação do saldo, ele também nos indica a força que o mercado está produzindo para nós. Então, quando a gente faz a inserção desse indicador, é interessante fazer um comentário aqui também,
que você tem a possibilidade de falar o que é que você vai querer analisar, ok? Então você tem um parâmetro aqui, onde você pode escolher se você vai fazer um acompanhamento do financeiro, se você vai fazer um acompanhamento da quantidade, ou se você vai fazer um acompanhamento dos negócios. Okay? Ou seja, se você for acompanhar o financeiro, você vai acompanhar os valores em reais que cada barra de agressão vai estar sendo agredida. Ok? Se você for olhar a quantidade, você vai falar quanto está sendo contabilizado de quantidade total de contratos que naquele período está circulando dentro daquela barra de candle ou de box, ok? E se for o de negócios, ok? Seria aqui, você selecionando esse de baixo, vai mostrar para você a quantidade de negócios propriamente que está sendo agredido naquele instante, tá? No entanto, você vai observar que mesmo independente de qual você seleciona, a diferença ela é muito pequena em relação ao que está acontecendo. Pode ver que a diferença você não percebe aqui propriamente. Ó. Vou colocar negócios aqui agora. Ó. Olha lá, ele se movimenta, sai do local, ok? Mas não chega a atrapalhar na sua forma de entendimento. Eu, particularmente, gosto de acompanhar quantidade. Então, volume eu acompanho em quantidade, agressão eu acompanho em quantidade, tá? Mas você tem a liberdade aqui de escolher o que é que você gostaria de interpretar, de analisar, para poder ver qual o tipo de agressão que está acontecendo no mercado, ok? Então, eu quero mostrar para vocês um ombro, cabeça, ombro, ok? Se nós olharmos aqui, ó, para este local, talvez você diga assim para mim, ó, nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro, ok? E quando na verdade, se nós olharmos para o indicador, ok? Não importa se foi esse topo, porque foi um topo duplo aqui mesmo, né? Então, independente de onde nós pegarmos, nós não teremos aqui um ombro para poder nos arremeter. O que nós estamos tendo aqui é uma subida, ok? Então, dentro dessa subida, nós não temos um ombro, cabeça e ombro, ok? Então, e nesse ponto, nós tivemos um topo, e aqui também nós tivemos um topo. No entanto, para o indicador, o que ele coloca como ombro, cabeça, ombro, foi aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Ok? Então, neste ponto aqui, é que ele entende que houve a queda. Ok? E quando na verdade o que nós estamos vendo aqui é uma descida, ok? E aí entra aquilo que eu falei para vocês utilizarem sempre a segunda divergência. Então, se nós tivermos uma divergência aqui em cima e aqui nós temos aqui atrás, né, tivemos uma divergência, então a segunda divergência é que vai produzir para nós um movimento de fato, como sendo o real que vai produzir a queda, ok? Vamos ver se teria, acho que já está bom, porque se nós formos buscar, a gente vai encontrar bastante elementos de divergência, convergência, ok? E isso já se torna outro indicador. O que eu queria mostrar para você é que, de fato, ele produz essas informações e você pode utilizar bastante. E eu acho que ele é extremamente confiável nessas convergência e divergência, muito mais que outros indicadores, porque outros indicadores nos mostram dados atrasados. E este daqui, é óbvio que é um dado atrasado também que esperou ser computado primeiro, mas o que ele está mostrando para nós é um saldo não de preço, mas saldo de volume de compra. E essa informação me parece ser assim, muito mais direcionada e muito mais assertiva do que as médias que acabam, a depender de a quantidade que você está analisando,
ela pode sofrer variações e não ser tão viável de acordo com o que você está buscando. Já a quantidade que você está analisando aqui sempre será a quantidade de volume líquido que foi negociado, independente do período, porque é exatamente em cima do box que você está fazendo análise. Então eu acho que ela é muito mais pontual e muito mais assertiva, ok? Então eu acho que é isso aí, o vídeo já ficou um pouquinho grande e eu não gostaria de demorar tanto assim, mas eu acho que você, se procurar olhar com muito carinho para essa ferramenta, vai dar para explorar bastante e ter bons lucros com uma ferramenta tão maravilhosa quanto essa. Então, valeu pessoal, um grande abraço e qualquer coisa nós estamos aí, pode procurar a gente que estamos à disposição. Valeu, até mais!